Olá, eu sou Adriana Guimarães, eu sou fisioterapeuta e eu estou aqui com o objetivo de contribuir com algumas informações básicas a respeito da ergonomia em teletrabalho, já que nesse momento de pandemia do Covid-19, muitas pessoas foram direcionadas a executarem suas atividades em home office. Como já se passaram alguns dias que o governo federal autorizou tal relocação dos trabalhadores e não sabemos quanto tempo isso ainda irá perdurar, eu resolvi fazer esse vídeo. Pois, como foi uma medida repentina, eu imagino que muitas pessoas tenham dúvidas a respeito do posicionamento adequado e de outras questões relacionadas à manutenção de um ambiente de trabalho saudável em casa, otimizando assim a sua produtividade e promovendo saúde, segurança e conforto. Bom, pessoal, eu vou iniciar dando uma definição rápida sobre teletrabalho e ergonomia. Mediante essa pandemia, o governo federal autorizou o teletrabalho através da publicação da MP Medida Provisória 927, de 22 de março de 2020. No seu artigo 4º, há a seguinte definição: teletrabalho é a prestação de serviços preponderante ou totalmente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e comunicação, que, por sua natureza, não configurem trabalho externo. Já a ergonomia é regulamentada pela Norma Regulamentadora 17, a NR 17, a qual visa a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança, desempenho eficiente e felicidade no trabalho. Agora vamos às primeiras orientações para que vocês que se enquadram nessa situação possam manter um ambiente de trabalho adequado. O primeiro ponto é com relação à escolha do ambiente que você irá trabalhar. Então, se você tiver um cômodo na sua casa, em que você possa utilizá-lo exclusivamente para trabalhar, seria o ideal. Ou seja, o melhor seria evitar ambientes como sala, cozinha, onde outras pessoas da casa tenham acesso livremente. Outra dica, ainda nesse âmbito, seria pré-estabelecer uma rotina diária e, dentro dessa rotina, um horário de trabalho, com início e fim, e com pausas para as refeições. Outro tópico extremamente importante é sensibilizar a sua família a respeito dessa rotina. Essa é uma das questões mais difíceis do teletrabalho: conseguir separar o trabalho da família, pois estarão dividindo o mesmo ambiente. Assim, é crucial que você converse com seus filhos, com a sua esposa ou com seu marido, para que não interrompa durante o seu período de trabalho pré-definido. Também deve-se evitar trabalhar à noite, pois é nesse horário que a melatonina é produzida. Ela é um hormônio produzido naturalmente pelo nosso organismo e age como antioxidante e ainda é essencial para o bom funcionamento do nosso corpo. Dessa forma, devemos preservar a noite para o repouso. Outra dica seria, se possível, é claro, conectar o cabo da internet diretamente no computador. Dessa forma, você terá uma conexão mais rápida, tornando o seu trabalho mais célere e ainda evitando o estresse. Pensando no estresse, também é interessante evitar fazer mais de 2 tarefas ao mesmo tempo, pois esse hábito pode aumentar a carga mental. Com relação às particularidades físicas desse ambiente de trabalho, devemos tomar alguns cuidados. Na escolha do local, você deve buscar um lugar preferencialmente silencioso. É elementar verificar se a temperatura do local está confortável para você. Além do mais, busque mobiliários confortáveis que irão atender às dicas que eu vou transmitir posteriormente para vocês. Manter uma boa postura durante o período de trabalho também é imprescindível. Visando minimizar a fadiga visual, você deve observar se há boa iluminação neste ambiente. Evitar luminárias de mesa, as quais irão fazer com que a luz incida diretamente sobre seus olhos. É interessante também regular o brilho para menos e o contraste para mais, de acordo com seu conforto visual. Posicione o computador preferencialmente de lado à claridade, como consta aqui na figura, não deixando o monitor nem de frente e nem de costas para a janela, devido à grande luminosidade que poderá ofuscar a sua visão.
Além disso, é relevante, para facilitar a leitura, aumentar o tamanho da fonte, do zoom e do espaçamento, de acordo com a necessidade de cada um. Eu, por exemplo, uso as letras no tamanho 14, zoom de 130% e espaçamento de 1,5. Outra questão é lembrar de piscar voluntariamente de vez em quando. Se for o caso, use um colírio lubrificante regularmente, mas é necessária uma consulta com seu oftalmologista para isso. Olhe também para fora da tela o mais longe possível, a cada 20 minutos de preferência. Prosseguindo, eu vou explicar como você deve organizar a sua estação de trabalho, visando evitar dores osteomusculares no futuro ou até mesmo doenças ocupacionais. Com relação à mesa, você deve evitar mesas pequenas, para que você tenha espaço suficiente para organizar seus materiais de trabalho, de forma que aqueles que você utiliza com mais frequência possam estar bem próximos a você. Ainda pensando na questão do espaço da mesa, você deve escolher uma mesa com uma boa profundidade, para que você tenha espaço considerável para apoiar o punho ou o antebraço, no caso específico de você não ter uma cadeira com braços ajustáveis. É importante também evitar mesas com gaveteiro, pois essa não permitirá o apoio correto e confortável dos braços, fazendo com que estes fiquem afastados, o que irá sobrecarregar o músculo trapézio. Deve-se ainda evitar mesa de tampo de vidro, pois o contato direto com este pode gerar vasoconstrição sanguínea, pelo fato desse material ser muito frio. Dessa forma, se essa for a única opção, você pode adaptar um forro em cima dessa mesa e colocar o computador em cima. O ideal é usar uma mesa sem quina viva. E caso não haja outra possibilidade, se faz obrigatória a utilização de apoio de teclado e apoio de mouse. Você deve buscar ainda na sua casa uma mesa que tenha uma altura média de 73 a 76 centímetros. Talvez, dependendo da sua estatura, você possa achá-la muito alta ou muito baixa. Aí é que entra a escolha da cadeira. O ideal seria uma cadeira ergonômica, como essa da figura, com 5 pés com rodízios, rotação sobre o próprio eixo, regulagem de altura com relação ao piso, apoio de braços com regulagem, encosto ajustável de altura e inclinação, base estofada e revestimento com material que permita a eliminação natural do suor. Mas, infelizmente, eu imagino que para a maioria isso não é possível nesse momento. Então, deve-se pelo menos tomar alguns cuidados na escolha da cadeira. Como, por exemplo, não escolher cadeiras com encosto e assentos rígidos. Também dê preferência para cadeiras que tenham borda frontal arredondada, para não causar compressão vascular nos membros inferiores. Qual seria, então, a maneira correta de se sentar? Primeiramente, vamos pensar no encosto da cadeira. O ângulo entre o quadril e a sua coluna não deve ser retesado em 90 graus, como muitas pessoas pensam, mas sim a 100 e 110 graus, pois há estudos, conforme a figura, que demonstram que na postura sentada, a carga entre L3 e L4, que são a terceira e quarta vértebras lombares, é menor nesses ângulos, ou seja, ocorre apenas um aumento de 5 a 15% de pressão sobre o disco intervertebral, localizado entre essas duas vértebras, quando a gente compara a postura em pé, onde a pressão é menor ainda. Procure sentar sobre os 2 ossinhos do glúteo, que são as chamadas tuberosidades isquiáticas, jogando o bumbum lá para trás e mantendo a lombar arqueada, ou seja, mantendo a lordose fisiológica da coluna lombar, que é essa curvatura logo acima dos glúteos. Se for o caso, você pode colocar um rolinho de toalha ou uma almofada nessa região, evitando assim dores lombares. Lembre-se sempre de não cruzar as pernas e não sentar sobre as mesmas, pois isso pode causar alteração do fluxo sanguíneo e uma pressão aumentada na articulação patelofemoral, que é essa articulação bem aqui na frente do joelho. Deve-se sempre se policiar e corrigir suas posturas, pois geralmente de 10 a 15 minutos começamos a relaxar em nossas cadeiras. Pensando nos demais ajustes, deve-se observar o ângulo dos seus cotovelos, que deve ser de 90 graus.
Lembrando que esse posicionamento correto dos braços se dá através da regulagem da altura da cadeira. O punho ele deve ser neutro, com apoio de pelo menos 2/3 do antebraço na mesa, caso você não tenha uma cadeira como essa, com ajustes de braços. Ao fazer essa regulagem, talvez os seus pés não toquem o solo. Dessa forma, você deve observar e colocar um apoio embaixo dos pés. Se não tiver um apoio como esse, você pode utilizar livros ou fardos de papel, para que você possa manter os joelhos flexionados e posicionados discretamente abaixo do nível do quadril. Logo depois, faça o ajuste do monitor, o qual deve ser suficientemente próximo ao comprimento de um braço, cerca de 50 a 70 centímetros dos olhos, para que você possa ler sem ter que forçar os olhos ou se inclinar para frente. O monitor deve ter ainda uma inclinação de 10 a 20 graus, para que evite o reflexo contínuo direto nos seus olhos. Além disso, para manter uma postura ajustada, você deve levantar o monitor até que a parte de cima fique na altura dos seus olhos. Ou seja, o olhar ele deve ser alinhado com o terço superior da tela do monitor. Se o seu monitor não for ajustável, utilize livros ou fardos de papel para elevá-lo. No caso de notebooks, é importante que use um suporte para elevar a tela até a altura adequada e conectar também um mouse e um teclado externos. Se você trabalha com apenas um monitor, mantenha à sua frente. Caso utilize 2 monitores, tendo um como principal e outro como secundário, ou seja, se você usa o primeiro muito mais que o segundo, posicione o principal à sua frente. Entretanto, se você usa os dois com a mesma frequência, mantenha-se posicionado entre eles, com a tela dos dois ajustadas, conforme já comentado nos slides anteriores. Caso você precise usar o telefone para se comunicar com seu chefe ou com seus colegas de trabalho, o ideal é que utilize fones de ouvido. Agora vamos falar um pouco sobre as pausas. Sim, as pausas são muito necessárias. A cada hora trabalhada, deve-se fazer pausas de 8 a 10 minutos. Levantar, ir ao banheiro se necessário, caminhar, fazer alguns alongamentos e relaxar. Beber água também é importante, mas não somente nesse momento de pausa, mas também durante todo o período de trabalho, para manter uma boa hidratação. E para finalizar, eu vou dar algumas orientações pensando no bem-estar físico, espiritual, emocional e mental que permeiam a saúde do ser humano. É determinante que cuidemos da nossa saúde física, fazendo exercícios em casa, bebendo bastante água, mantendo um sono regular, lavando com frequência as mãos, mantendo uma boa alimentação com alimentos saudáveis, melhorando por fim a nossa imunidade. E, independente da sua crença, buscar sua espiritualidade através de orações e momentos de reflexão, fortalecendo sua fé, praticando assim a resiliência, especialmente nesse momento. Outro aspecto pertinente é zelar pela saúde emocional, se abstendo de informações em excesso, não falar constantemente sobre a doença em questão, além de fazer coisas que te dão prazer. Isso o ajudará também na preservação de uma boa saúde mental, a qual poderá ser enriquecida através de meditação, exercícios respiratórios, uma boa leitura, um bom filme e momentos de diversão com a sua família. Em suma, o equilíbrio desses 4 pilares da saúde humana é extremamente importante, especialmente nesse momento de isolamento social. Bom, pessoal, eu sei que as informações e as adaptações são inúmeras e que grande parte delas, alguns de vocês não conseguirão seguir. Mas eu preferi explanar a respeito de todas para que vocês possam ter acesso e fazer as adaptações de acordo com a realidade de cada um, com os recursos disponíveis que cada um tem em seus lares. Se alguém tiver mais alguma dúvida a respeito e queira enviar fotos ou vídeo dos postos de trabalho que montaram em suas casas, é só entrar em contato comigo através do meu WhatsApp ou do meu Instagram, que consta na descrição do vídeo, que podemos marcar uma teleconsultoria,
uma vez que esse tipo de atendimento ele foi autorizado pelo Conselho Federal de Fisioterapia no dia 20 de março de 2020, através da Resolução 516. Bom, meu muito obrigado a todos pela atenção e peço que compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares que também estão em teletrabalho, pois poderá ajudá-los também. Se você gostou do conteúdo apresentado, pode curtir o vídeo e me despeço aqui de vocês. Um abraço a todos e fiquem com Deus.